Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Temos a escalação na tela, provável escalação do Flamengo. O Atlético Paranaense é um adversário sempre temido dentro de casa, mas vive uma fase bem complicada. 2 vitórias em 15 jogos. Né, tá ali na 12ª colocação, se não me falha a memória. Já a produção joga na tela a classificação do campeonato também. Juliano, vamos à provável escalação do Mengão, manda pra gente. Provável escalação do Flamengo, como eu tinha dito aí na minha outra fala, eu acredito que o Vitinho, né, deva ser o substituto do Bruno Henrique, e aí ele vai manter a equipe que começou, né, porque o Gustavo Henrique entrou durante a partida, mais ou menos a equipe que começou o jogo, com o Vitinho no lugar do Bruno Henrique. Aí seria Hugo, Isla, o Ilharão, mantido na zaga, né, que fez uma boa partida, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Diego e Gerson como volantes, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Vitinho e Gabigol. Então eu acho que essa vai ser a opção do Rogério. Ele vai tentar jogar com um jogador aberto, um atacante de mais velocidade. O Vitinho é aquilo, né, que você mesmo disse, é um jogador muito instável. Ele faz uma partida muito boa e 5 muito ruins. Ele não consegue ter sequência em nenhum momento. Em nenhum momento do Flamengo ele teve uma sequência muito grande de boas partidas. Ele sempre alterna muito, ou faz partidas muito boas, ou faz partidas muito ruins. Então é sempre um extremo ou outro. Vamos torcer para que amanhã ele esteja ligado, se realmente de fato ele for titular, que ele esteja ligado e consiga fazer uma boa partida. Para que o Flamengo consiga essa vitória que vai ser de suma importância para a sequência do campeonato. Só fazendo uma complementação no assunto das contratações, né? O Flamengo fez 7 contratações, né, para essa temporada. Foi o Isla, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, Pedro Rocha, Michael, Thiago Maia e Pedro. Das 7, eu acredito que 3 foram boas. O Isla, o Pedro e o Thiago Maia. Só que o Flamengo deu o azar do Thiago Maia se machucar no meio da temporada, né? Então acabou perdendo um deles, uma opção muito boa para o meio de campo. Então eu acho que no final, no saldo geral, acaba sendo ruim, né? Porque você só fica com o Isla, que chegou porque o Rafinha foi embora, então você perdeu um jogador ali titular, fundamental nos títulos, trouxe outro que caiu um pouco o nível, mas é um bom jogador. E o Pedro, né, que é o artilheiro do time no ano, que realmente faz uma grande temporada e já foi comprado, né, vai ser comprado agora ao fim da temporada, né, que é quando acaba o empréstimo dele com o Flamengo, vai ser comprado por um valor muito alto, né, 86 milhões de reais. Mas o saldo acaba não sendo positivo. Mas também é aquilo, toda contratação, na realidade, toda contratação é uma aposta, porque você não sabe se o jogador vai se adaptar. Às vezes ele pode sofrer uma lesão grave que acaba atrapalhando o desenvolvimento dele no time, atrapalhando a carreira. É uma situação difícil, né? Toda contratação acaba sendo uma aposta. E em 2019 o Flamengo acertou em quase todas, né? E acertou ainda por valores baixos. O Rodrigo Caio veio por um valor baixo, veio 20 milhões de reais, o Bruno Henrique 23 milhões. Então, tudo pelo que eles entregaram, o Flamengo em 2019 acertou tudo, né? E ainda acertou a contratação do Jorge Jesus, que também foi um golaço. Então, o 2019 acaba não sendo o parâmetro, né? Não é normal você acertar todas as contratações de uma temporada só. O normal é você acertar, se faz 6, se acerta 3, 2, é a média. E eu acho que a frustração maior fica porque quando os jogadores vieram, a expectativa era muito alta, né, de manter o nível de 2019 e ainda crescer o elenco. Mas a normalidade é essa. A contratação é uma aposta e acaba tendo acertos e erros, né? Olha só, contra o Atlético Paranaense, o Flamengo pode igualar uma marca feita com Jorge Jesus na temporada 2020. Isso foi matéria no coluna do Fla.com. Com o JJ, o Flamengo ficou 3 partidas sem sofrer gols durante o mês de julho de 2020, logo depois do retorno do futebol brasileiro após a paralisação por conta da pandemia. Na época, o rubro-negro venceu Bangu, Boa Vista e Volta Redonda. Ok, beleza, é um dado interessante, mas Bangu, Boa Vista e Volta Redonda, se o Flamengo sofrer esse gol também seria bem questionável, bem criticável, mas legal, não sofreu. E é curioso que o Flamengo foi esse tempo todo sempre tomando gols
coisa que foi desgastando o trabalho do Domi, né, que não tomava poucos, né, tomava muitos gols e goleadas, e com o Rogério Ceni também já estava incomodando. Todo jogo tinha gol do adversário, agora parece que o Flamengo está um pouquinho mais sólido defensivamente, passou num teste de fogo, né, Yuri, que foi contra o Palmeiras. Agora vamos ver, o Atlético Paranaense tem lá o Renato Kaiser, que de vez em quando marca gol e tal, acho que já fez gol no Flamengo também. O cara tem lá as suas armas, mas o Flamengo tá... Tem Rodrigo Caio, o desafio até aumenta, né? Bem, o Flamengo tem um péssimo histórico de jogos aqui em Curitiba. Para quem não sabe, eu moro em Curitiba. E o ano passado, não, né? 2019 foi muito significativo. Eu estava na Arena da Baixada, como eu estava nos jogos anteriores. Eu testemunhei em loco grande parte das maiores humilhações que o Flamengo já sofreu em campo. Vários placares de jogos de tênis, 6-1, 6-0, enfim. E eu me recordo, nós estávamos falando sobre arbitragem, o Juliano comentou sobre a arbitragem do Voaden. Em 2019, nós tivemos uma arbitragem polêmica. O Flamengo não jogava com todos os seus titulares, houve um pênalti do Léo Pereira, no Lucas Silva. O Braulio deu o pênalti, marcou o pênalti, foi chamado pelo VAR e acabou revendo a sua marcação. E foi um pênalti escandaloso aquele, foi uma coisa bizarra. Mas eu tenho boas sensações para o jogo de amanhã, né? Essa marca do Jorge Jesus, como você bem comentou, Rafa, são números, e sobre tortura, os números falar aquilo que a gente quiser, né? De fato, não tomar gol contra o Goiás, e eu gosto muito de algumas reações da torcida do Flamengo, porque elas são espontâneas, são passionalmente espontâneas, como aquela certeza de que nós começaríamos o jogo perdendo por 1-0, porque o Rafa Moura estava escalado. Então, assim, ter vencido o Goiás sem ter tomado gol, ter vencido o Palmeiras sem ter tomado gol, muito mais do que igualar o recorde do Jorge Jesus, dar um pouco de segurança para a defesa, dar um pouco de estabilidade da equipe poder ter essa serenidade de que pode não tomar gol, né? E não houve mudanças significativas, mas acho que mentalmente isso fortalece a equipe. A minha última participação aqui, eu disse que o Flamengo não se provou confiável em nenhum momento da temporada. E eu sou facilmente seduzido a qualquer sinal de melhora do time. Então, não ter tomado gols de Goiás e de Palmeiras me deixa muito confiante para o jogo de amanhã. E eu acredito que nós vamos ser vitoriosos, assim. E não é um sentimento de iludido, não. Eu consigo ver sinais de melhora, um pouco mais de consistência. Eu não fico muito preocupado com a ausência do Bruno Henrique, não quero parecer ingênuo, que ele não faz falta, claro que faz falta, mas eu acredito que a opção que nós tivemos, se for o Vitinho que for entrar, eu acredito que seja, eu vejo o Flamengo forte para o jogo de amanhã, eu vejo o Flamengo melhor preparado, e talvez esse grupo que foi vencedor em 2019, foi vencedor no início de 2020, talvez seja um momento de reencontro. Não dá para nós deixarmos de acreditar que esse time possa, em algum momento, se reencontrar e jogar um futebol competitivo e que o credencia a disputa do título. Eu acho que amanhã pode ser o jogo da afirmação, como eu já pensei isso diversas vezes ao longo dessa temporada, mas eu acho que há sinais de uma certa evolução tímida, uma evolução tímida. Mas eu vejo isso com bons olhos. Assim, não ter tomado gols contra Goiás e Palmeiras me faz crer que não tomaremos amanhã, mas se tomarmos, acredito que mesmo assim estaremos vitoriosos. Legal, tomara, cara. Flamengo, como diz o outro. Reta final de Curitiba e São Paulo. Né? São Paulo e Curitiba no Morumbi. Coisa linda, sensacional. Amanhã o Flamengo pode igualar a pontuação do São Paulo, caso esse resultado se mantenha. A galera fala que eu zico, que a gente vai zicar e tal. Tomara que isso não aconteça. Oi? Só um comentário, Rafa. Não esqueça que a mudança no Palmeiras se deu com a derrota do Palmeiras para o Curitiba, né? E talvez o Curitiba derrube mais um treinador. Dificilmente o Diniz continuará no São Paulo se o São Paulo não sair vencedor hoje à noite. É verdade. Eu apostava na demissão após o 5-1 pro Inter, mas foi mantido e tal. Cara, fica insustentável. Diga lá, Juliano, tem alguma informação nesse sentido? Não, mas eu acho que o Diniz tem pouca chance de ficar caso o São Paulo não vença hoje, né? Porque
situação do Diniz já não está das melhores. Mas, enfim, o que eu queria falar é que, em relação à melhora do Flamengo, eu acho que, assim, são poucos jogos, né? O Flamengo veio de 2 jogos muito ruins, contra o Fluminense e Ceará, e 2 jogos que eu considerei bons. Um muito seguro contra o Goiás, fez a partida que tinha que fazer, protocolar, e um muito bom contra o Palmeiras. Principalmente no primeiro tempo, né? Que eu acho que aí foi quando o Flamengo fez uma das melhores atuações aí na temporada. Mas eu acho que ainda, racionalmente falando, né? Porque o lado torcedor, ele fala às vezes, né? E o lado torcedor, a gente se empolga com qualquer 0-0 contra o americano no Campeonato Carioca. Mas eu acho que ainda é pouco. O Flamengo precisa ter constância. O Flamengo foi, acho que dos times que estão na parte de cima da tabela, o único que em nenhum momento mostrou regularidade, que empolgou o seu torcedor a ponto de falar, putz, esse time tá com cara de ser campeão. Eu acho que em nenhum momento do campeonato o Flamengo teve isso. Vamos ver, né, se chega nessa reta final e o time engrena, porque foram muitos tropeços com resultados contra times ruins, contra times que estavam mais desesperados. Mas vamos ver, eu acho que nesse ano, por exemplo, né, esses 5 jogos que tiveram esse ano, 3 o Flamengo não sofreu gol, né? O Fortaleza, Goiás e Palmeiras. Vamos ver se, apesar que nesse meio ter tido as 2 partidas ruins contra Ceará e Fluminense, vamos ver se a defesa de fato não evolui, né? Se de fato não evoluiu, está melhorando sob o comando do Ceni, e consegue sair mais uma vez aí invicta. Vai ser muito importante. A defesa, para mim, é o principal fator para você ser campeão. Um time muito vazado dificilmente é campeão. Se você pegar o histórico, pelo menos fica no top 3 ali de melhores defesas, top 4. O Flamengo tem uma defesa muito vazada, então que nesse final de campeonato o Flamengo consiga se consolidar como uma boa defesa para poder sair com o título.